Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu projeto. Esse é um episódio teste, um episódio piloto. E talvez vocês vão me ver com isso aqui, é porque eu tô acostumada. Eu tava tentando gravar com o microfone da minha irmã. Só que do nada ele para de pegar. E aí vai ficar metade do vídeo com, metade do vídeo sem. E aí não fica muito bacana, entendeu? Então às vezes eu vou estar assim, mas é porque eu acostumei. Ou mexendo nisso, porque, gente, eu tenho ansiedade. Mas enfim, bem-vindos ao meu projeto. Eu tava muito ansiosa pra começar. Eu sempre quis ter um canal no YouTube. Sempre foi meu sonho, desde pequenininha. Acho que também é um pouco muito da minha geração. Né? A geração Z, gente, melhor época do YouTube. Vamos estar concordando que a gente viveu a melhor época do YouTube? Obrigada. Gente, vê essa geração. Agora tem Pac-Mike pra assistir. Tem Authentic Games todo dia. Jazz Ghost na época de ouro. Júlia Manigão na época de ouro. Não tem. E aí o que acontece? Fica assim, entendeu? Fica mal. Por isso que esses adolescentes estão tristes. Porque não tem isso, entendeu? Mas enfim, gente, eu não sabia como começar a gravar. Não sabia se eu já começava com conteúdo que eu queria começar. E aí, gente, como eu sou uma pessoa muito fã de desenho animado, eu pensei, cara, eu vou fazer um episódio piloto. Todo bom desenho animado tem um episódio piloto que apresenta os personagens e meio que a ideia do projeto e que vai ser tratado ali. E eu falei, cara, eu vou fazer um episódio piloto, é isso. E então, bem-vindos ao episódio piloto. Muito prazer, eu sou a Emily, vocês podem me chamar de Heather. E eu tenho 17 anos, eu tô no segundo ano do ensino médio, sou uma pessoa que tem ansiedade. E por isso que talvez fique assim. Porque eu me comunico assim, gente, fazer o quê? E aí, tipo, eu sempre quis gravar isso. E eu trouxe algumas perguntas para vocês meio que entenderem a proposta do canal e também para vocês me conhecerem um pouco. Bom, a primeira pergunta é qual vai ser o tipo de conteúdo? Eu acho que vai ser um conteúdo voltado para autoajuda, filosofia, pensamento. Eu quero trazer as coisas que eu penso pro canal e aí compartilhar com vocês. Tipo, sabe? Trazer muito disso, sabe? De, ai, pensei isso, e aí compartilhar pra ver que mais gente entende, sabe? Mais gente compartilha esse pensamento. Isso vai para a segunda pergunta, né? Que qual é o motivo que eu criei esse canal? Eu sempre fui uma pessoa que pensa muito e sempre tive essa coisa da ansiedade e sempre pensei muito. E eu sempre quis compartilhar esses pensamentos com outras pessoas. E além disso, eu acho que muitos dos meus pensamentos eu não concluo. E talvez ter que concluir eles para trazer um vídeo para vocês faça com que eu fique menos aflita, digamos assim. E aí, eu fiz esse canal com o intuito de me ajudar. Eu sei que isso é meio estranho, mas eu acho que eu vi um vídeo no TikTok, não quero julgamentos, ok? Sou uma adolescente viciada em rede social. Me deixem em paz. Eu vi um vídeo no TikTok que falava que o menino foi na faculdade e o professor dele disse assim, que todo mundo tem um pouco de eu quero salvar o mundo dentro de si. E por isso que eles estavam na faculdade. Mas que tudo bem se você salvar apenas uma pessoa. E tudo bem se essa pessoa for você. E eu criei esse canal na intenção de talvez me ajudar com os meus pensamentos. Só que eu tenho um pouco de eu quero salvar o mundo. Então talvez me ajudando, eu ajude outras pessoas. Então acho que esse é o motivo real de eu ter criado esse canal. Para que eu me ajude e enquanto me ajudo, eu ajudo outras pessoas. E enquanto eu ajudo outras pessoas, eu me ajudo. E é esse o intuito, sabe? É ajudar vocês e me ajudar. Sabe? Compartilhar pensamentos de uma adolescente. Compartilhar pensamentos. Mas eu não quero, entendeu? Só o público adolescente. Eu quero que adultos que venham aqui e deem a opinião deles. Ano que vem eu vou ser adulta, gente. Adulta de maior, né? Adulta é uma palavra muito forte. Quero que venham e compartilhem. Eu quero criança de 12 anos venha aqui e compartilhe a opinião de vocês. Eu quero essa conversa e essa conexão. Porque eu acho que todo mundo acha que tá num estado da vida que não dá pra falar e que ninguém se entende, sabe? Só vai entender pessoa de 17 anos quem tem 17 anos. Só vai entender pessoa de 20 quem tem 20. Mas não é assim. É entender é uma coisa que não dá pra entender. Entende? A compreensão vai além da compreensão.
a gente tem essa coisa dessa vida louca e eu acho que nossos pensamentos vão muito além. E a gente acha que a gente tá sozinha, a gente acha que a gente é o único que passa por isso, a gente acha que é o único que pensa isso, a gente acha que é o único. A gente se acha exclusivo, né? A gente se acha protagonista. Mas a gente não é, entendeu? Outra pessoa já viveu isso. Pode ser que Einstein tenha passado pela mesma coisa que você passou. Às vezes acontece, às vezes Einstein era a pessoa que tinha ansiedade. Às vezes Einstein tinha depressão. Entendeu? Já para pra pensar isso? Às vezes o Tom Holland tá lá e sei lá, o Tom Holland tinha problema com bebida, gente. Bebida alcoólica. Por isso que ele tem uma linha de bebida. Se não me engano, ele tem uma linha de bebida sem álcool, não sei. Mas ele tinha problema com bebida alcoólica, por exemplo. E ele é o Tom Holland. Então, assim, às vezes a gente acha muito único, mas eu quero compartilhar para que a gente se sinta mais, sabe, mais conectado. Eu acho que a gente tá muito conectado e mesmo assim muito desconectado hoje em dia. Então, sei lá, eu queria, entendeu, compartilhar e também receber informação, sabe? E acho que é por isso que eu criei esse canal. Terceira pergunta é quais são as minhas inspirações? Eu tenho muitas inspirações, gente. Eu acho que para cada área da minha vida eu tenho uma inspiração diferente. Mas eu vou falar de inspirações das redes sociais para vocês terem uma noção, né? Eu gosto muito da Joti Joti, né? Mas quem não gosta? Pena que, né? Enfim. Mas, assim, gosto muito do conteúdo dela. O Ludo Viajante, apesar dele postar a cada 8 meses, gosto muito dele. Sei lá, acho que ele me entende. Às vezes é isso. Eu acho que ele me entende, sabe? Eu gosto muito Captudes, eu não sei se eu pronunciei certo, mas ela tem um canal aqui no YouTube e ela fala muito sobre livro. Só que o que acontece? Os livros não são só o único conteúdo dela. Ela às vezes tem uns vídeos que ela fala sobre a vida, sobre as coisas e tudo mais. E é isso nesses vídeos que eu acho incrível, sabe? Eu gostei que ela tem conteúdos variados. Ela me inspirou que talvez eu crie quadros dentro do canal. Talvez eu não fale só sobre essas coisas, sabe? Eu crio outras coisas. Fale sobre livro, fale sobre desenho animado e sobre as reflexões do desenho animado. Então, acho que vai ter quadros diferentes aqui pra também não ficar cansativo eu ter que gravar a mesma coisa toda vez. Não sou obrigada. Mas a Capitu é uma grande inspiração. A Ju Lazarotto. Ela tem a mesma faixa etária de idade que eu. Acho que ela é 2 anos mais nova, 1 ano mais nova. Não sei se ela tem 15, 16. Mas ela grava vários tipos de conteúdo também. Foi minha inspiração para os quadros. Mas eu gosto muito do conteúdo dela, gente. Do TikTok, assim, acho que é uma das pessoas que eu mais gosto. Principalmente na minha faixa etária. Gosto muito do conteúdo dela, do que ela fala, as informações que ela traz. Ela fala de livro, recomendação. Gosto muito do YouTube, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas a Ju Beneduzzi. Gente, a Ju Beneduzzi, ela traz um conteúdo incrível, ela traz artigo, ela traz... Nossa, ela traz reflexões muito doidas, gente, o conteúdo dela é maravilhoso. Sério mesmo. E tem muitos outros, gente. Tem... Gente, o nome dos homens eu não vou lembrar, mas tem 2 homens que eu me inspiro muito também. E eu gosto muito do conteúdo deles, da forma que eles gravam. Eu acho eles incríveis. Mas é que, gente, às vezes eu nem paro pra ler o nome. É que uns eu fui pesquisar pra anotar. E aí eu esqueci mesmo anotando, mas tudo bem. E aí eu trouxe pra vocês, entendeu? Mas é mais ou menos este estilo de vídeo, acho que deu pra ter uma noção. Mas a minha maior inspiração, com certeza, é a Bruna Martioli. Gente, a Bruna Martioli foi a primeira que eu assisti fora do meu nicho. Que eu só assistia coisa assim, nada a ver, coisa tipo, lá, lá, lá. A primeira que eu assisti que teve essas conversas foi a Bruna Martioli. Eu comecei a assistir ela no começo que ela começou um podcast. Bem um pouquinho antes, aí ela começou um podcast. Gente, aquele podcast, tipo assim, mudou minha vida. Eu não acompanho mais tanto quando eu acompanhava antes dela, mas eu amo o conteúdo dela de paixão. Eu gosto muito da pessoa que ela é. Ela é uma grande inspiração pra mim, como pessoa. Gente, eu falei, se eu não achar o que eu não souber o que eu vou fazer faculdade de letras por conta da Bruna Martioli. E é isso, entendeu, gente? Mas gosto muito do conteúdo dela. E eu gosto muito de conteúdos que também tem uma cinegrafia bonita. Mas a gente não vai ter isso aqui. Tá? Tudo tem um limite. Eu não tenho um iPhone Pro Max, tá? Já avisando vocês. E eu tava sempre arrumando uma desculpa pra não começar a gravar, né? Tava sempre, eu vou gravar outro dia, vou gravar não sei o quê. Quando eu tentava gravar, ficava tudo errado. Várias tentativas. O microfone, ele foi uma das. E aí eu falei, cara, gente, vamos só gravar.
só gravar. Eu tô só falando aqui com vocês. Vou editar uma parte ou outra, mas antes que eu desista também. Gente, quarta pergunta. Eu pensei numa pergunta muito legal, que é o significado do nome do meu canal. Gente, o meu canal, ele tem um nome que é Emily Heather. Como eu disse no começo, pode me chamar só de Heather, gente. Mesmo meu nome sendo Emily. Mas tem um significado por trás. Qual que é o significado desse nome? Gente, eu sempre fui muito fã de desenho animado. Como eu falei no começo, sempre. Gente, eu me entendo por gente. Eu amo desenho animado. Tipo, eu amo todos, amo muitos. Não todos, né? Todos não tô muito forte, muito generalista. Mas tem um específico que é Ever After High. Que, aliás, eu tenho um livro ali na minha estante. Que não, acho que não tá nem aparecendo no vídeo, não sei porque eu apontei. Mas eu tenho uma estante ali atrás que tem, acho que o primeiro livro ali. Eu amei, gente. Mas a minha amiga tentou ler, ela não gostou. Mas tudo bem. E em Ever After High, o que acontece? Basicamente, pra quem não conhece, né? Tudo bem você não conhecer, são os filhos dos principais dos contos de fadas. Então tem a filha da Rainha Má, que é a principal, que é a Raven. Tem a filha da Branca de Neve, que é a Apple White. Tem filhos de todos, Bela Adormecida, Branca de Neve, acabei de falar. Vários. Que eu não vou lembrar eles agora, gente. Do sapo e tal, tudo mais. E aí, eles têm que seguir o legado. E a Raven Queen, que é a filha da Rainha Má, ela não quer seguir o legado porque ela não quer ser má. Entendeu? E dentro desses personagens tem a Madeline Heather. Eu chamo ela sempre de Mad, sempre chamei de Mad. E aí eu descobri que era Madeline e fiquei assim, quê? Mas tudo bem. A Madeline Heather, ela é filha de quem? Do Chapeleiro Maluco. Sempre me identifiquei com ele, começa aí, né? Mas, gente, sempre que eu via ela, eu falava, cara, eu quero ser que nem ela. E eu sempre me identifiquei um pouco com ela, porque eu sempre falei muito sozinha. Sempre, gente, sempre desde criança, assim, mais ou menos, eu falava sozinha, mas eu não falava tanto quanto eu falo hoje. Eu falo muito mais sozinha hoje do que eu falo antigamente. Tipo, antigamente eu escondia. Hoje eu já não escondo mais. Hoje eu já tô nem aí pra todo mundo, ó, falo sozinha mesmo. E eu sempre me identifiquei com ela, porque eu sempre nunca bati bem na cabeça. Só que, diferente dela, né, eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser ela. Porque ela era sempre ela, entendeu? Ela não tinha medo das pessoas julgarem ela. E ela era 100% ela, ela era a Madeline, 100% das vezes, 100% do tempo. E aí, quando eu cresci, por coisas, né, que aconteceram na minha vida, eu tenho medo de ser eu, muito medo de ser eu, e eu tenho muito medo de ser julgada, eu tenho muito medo das pessoas. E a Madeline, ultimamente, eu lembrei dela e eu falei, cara, tipo assim, eu não queria ser ela quando eu era criança, e hoje eu não consigo ser eu, não consigo fazer o que eu quero, tipo, quero fazer isso, eu vou e faço. Não, não consigo. E aí, quando eu pensei, assim, detalhe, tá? Se você tá pensando em criar um canal no YouTube, a parte mais difícil é criar um nome. E aí, depois de pensar muito, eu lembrei dela e eu falei, cara, é isso, eu sempre quis tentar me expressar e esse canal é um jeito de tentar ser eu, mostrar quem eu sou, sem, né, medo das pessoas me julgarem, mesmo eu estando morrendo de medo disso aqui chegar no pessoal da minha sala e eu ser zoada pro resto da minha vida. Mas assim, mesmo com medo, eu vou fazer, porque é sobre isso. A Madeline faria, se ela quisesse, tenho certeza. E aí ela era uma das minhas maiores inspirações. E também, por ela ser filha de Chapeleiro Maluco, que é obrigação de todos vocês saberem quem ele é, mas eu vou dar um contexto, que é o da lista do País das Maravilhas, tem o Chapeleiro Maluco, que ele é do País das Maravilhas. E o País das Maravilhas, quando a Melanie vai para o País das Maravilhas, se sente em casa. E eu tenho pra mim que o País das Maravilhas, ele é como se fosse a nossa mente. Sabe, porque a Alice, ela era criança, e eu acho que a nossa mente é meio que o País das Maravilhas. E é um grande absurdo, porque quando a gente vai crescendo e quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai parando de pensar de forma diferente e a gente vai começando a pensar de forma igual, sabe? E aí, o País das Maravilhas é essa grande diferença, sabe? O País das Maravilhas é esse lugar e tal que a gente traz uma coisa diferente. E o País das Maravilhas é como se fosse a nossa mente. E aí eu queria que o meu canal fosse eu passando as coisas que eu penso aqui pra cá. Então é como se fosse o País das Maravilhas. E eu queria que fosse um lugar acolhedor. Sabe, se você quiser comentar aí agora, nossa, o dia seu vídeo vai pra bosta, pode comentar. Não tem problema. Se você quiser, ai, eu me identifico muito, eu quero que seja um ambiente que você pode colocar o que você quiser. Você pode comentar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser.
Você pode, sei lá, tanta opinião, porque eu acho que hoje em dia a gente não pode mais pensar diferente. Eu acho que a gente pensa diferente, a galera já fica assim, não. Ou tipo, a gente não pode pensar de forma errada. Sabe, a gente não pode aprender com nossos pensamentos, a gente não pode mudar de opinião. Parece que se você pensa de forma errada, ou tipo, você ainda não formulou o seu pensamento, você tá errado. Sabe, parece que tipo, se você já não pensa dessa forma, cara, você tá atrasado anos-luz. Mas às vezes a gente tem que aprender a pensar. Às vezes a gente não ensinaram isso pra gente. Então a gente tem que aprender isso ainda, sabe? Às vezes a gente tem que pensar de forma errada para começar a pensar de forma certa. Sabe? E se a gente não exteriorizar o que a gente pensa, como que a gente vai pensar de forma certa? E por que que existe forma certa de pensar? Entende? Então, tipo, cara, tem umas coisas muito loucas. A gente não pode pensar de forma diferente hoje que parece que vão pegar uma pedra, assim, tacar na gente, que a gente vai cair pra trás e falar, meu Deus, socorro. Mas assim, parece que, mano, a gente sempre foi construindo, na verdade, a humanidade, essa coisa de não poder pensar diferente. Só que em pleno século XXI, a gente continua com essa coisa de não poder pensar diferente. E os pensamentos diferentes começam a discutir entre eles. Porque a gente não simplesmente aceita que cada um pensa de forma diferente. Tem coisas óbvias que tem um certo tipo de pensamento. Mas, de alguma forma, a gente também não normaliza a pessoa não saber. Sabe, a pessoa não ter conhecimento sobre aquela área política, sobre aquela área, sobre pessoas, sobre aquela área de arte. A gente não normaliza as pessoas não saberem. Gente, mas quem não sabe pode aprender. E você que já criou a sua opinião e você quer tacar o pau em quem não sabe. Tipo assim, a gente não normaliza isso mais. E eu acho que a gente precisa dar esse espaço para as pessoas pensarem, para as pessoas serem elas. Porque eu acho que isso que tira a nossa personalidade. Que quanto mais a gente cresce, mais as pessoas querem que a gente seja limitado ao pensamento igual da humanidade. Eu acho que essa é a diferença entre ser adolescente e adulto, é que quando você é muito adulto já, você já é imposto num cubículo que você tem que pensar daquele jeito. Quando a gente é adolescente, a gente pode pensar de vários jeitos, porque a gente ainda está formando a nossa identidade. E eu acho que a gente nunca deveria parar de pensar. A gente nunca deveria parar de mudar nossa opinião e descobrir novas coisas. E por isso que eu gosto de pensar. E eu queria trazer isso pra gente. Então, se você pensa de uma forma diferente de mim, pode comentar. Às vezes eu vou discordar de você. Eu vou falar, nossa, essa pessoa é muito burra. Porque gente, eu ainda sou humana. Então eu faço parte dessa humanidade. Então, tipo, às vezes a gente vai falar isso. Nossa, nada a ver. E às vezes a gente vai ver um vídeo e vai falar, cara, é verdade. Eu pensava assim, mas agora eu mudei de ideia. E tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem mudar o nosso pensamento. Nossa, a gente não é hipócrita porque a gente mudou de pensamento. A gente é hipócrita se a gente fala uma coisa e faz diferente. Entendeu? Então, se a gente muda de pensamento, a gente não é hipócrita. Entende? E se for mudar de pensamento, for ser hipócrita, sejamos todos hipócritas. Entendeu? Mas sejamos felizes. Entende? E é isso. Acho que é isso, gente. Que esse lugar seja um ambiente acolhedor, que você possa ser você e que eu possa ser eu. E nós possamos ser nós. E é isso. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Espero que vocês tenham gostado de mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem deixar perguntas aqui. E é isso, gente. Beijinhos da Emily. Não sejam normais. Sejam fora da caixinha. Ou sejam dentro da caixinha enquanto todo mundo sai da caixinha. Entendeu? E sejam vocês. Cara, ai, não sei como ser eu. Só vive. Esse é você. Mas eu vou trazer um vídeo sobre isso. Beijinhos!